Olá, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes à 9ª edição da Conferência de Energia e Recursos Naturais da KPMG. Este ano, por conta da pandemia, infelizmente estamos de forma virtual, mas espero realmente que no próximo ano a gente consiga fazer nosso evento lá no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, como historicamente sempre fazemos. Você está na sala de energias, na realidade de energia e utilidades públicas. Eu sou Franciele Jodas, sou sócia líder de Power Utilities aqui na KPMG. E essa é a nossa conferência, nós já estamos no 3º dia, né? Ontem, no 2º dia, nós tivemos debates super interessantes. Aqui nessa sala de PU, nós falamos sobre novos negócios em saneamento e energia elétrica. Na sala de Oil and Gas, nós abordamos o tema da digitalização no setor. Na sala de mineração, perspectivas do hidrogênio, com excelentes expectativas. E na sala de Chemicals, nós falamos um pouco sobre o ESG. Agora, nesse momento, nós estamos aí com uma sala em paralelo, né, discutindo a mobilidade elétrica e os desafios da mineração pós-pandemia. Eu quero aproveitar e fazer um convite para quem ainda não o fez, visitar os nossos estandes virtuais, que está realmente imperdível. Temos novidades ali. Agora, nós damos nessa sala aqui o 5G e as possibilidades de negócios intersetoriais. Eu vou chamar aqui o meu colega, Márcio Canamaro, que ele é sócio e líder do setor de telco e tecnologia aqui na KPMG, que vai me ajudar aqui nesse painel com muita propriedade. Márcio, seja super bem-vindo, o painel é todo seu. Obrigado, Franciele, obrigado a todos que nos assistem agora ao vivo, a 9ª Conferência de Energia e Recursos Naturais da América Latina, preparado exclusivamente aqui pela KPMG. Agradecemos a todos pela presença e participação. Esse nosso painel, nós vamos abordar o 5G e as oportunidades de negócios intersetoriais. Gostaria de agradecer a presença dos nossos colegas aqui da Iguá Saneamento, o André Salcedo, o André Costa. Eu vou fazer uma rápida introdução aí sobre eles, mas antes eu gostaria de falar um pouquinho do 5G, né? Uma pequena introdução, porque o 5G tem sido objeto de discussão, de comentários na mídia, e o 5G realmente é muito disruptivo e muito importante para o futuro da economia brasileira e mundial. Nós estamos próximos de termos o processo licitatório do 5G no Brasil, para aquisição de espectro, que deve habilitar essa tecnologia no Brasil no próximo ano, nas principais capitais. Assim esperamos. Só para vocês terem uma ideia do impacto econômico que essa tecnologia vai trazer no Brasil, diretamente e indiretamente, através de diversos segmentos do setor da economia, a Nokia e a Onia prepararam um relatório onde foi apontado que, com a implementação do 5G no Brasil, a gente deve ter um impacto de até 1,2 trilhão de dólares no PIB até 2035. E se for contar o aumento da produtividade com a economia digital, nós estamos falando de 3,08 trilhões de dólares. É muito dinheiro e realmente isso nos remete a uma transformação gigantesca na economia brasileira, e a expectativa é justamente essa, que não só a economia, mas toda a sociedade se desenvolva e esteja inserida nesse momento tão importante de transformação. Eu gostaria de chamar aqui e apresentar os nossos participantes. Eu gostaria de falar que o primeiro participante que eu gostaria de falar é o André Gustavo Salcedo Mendes, da Iguá Saneamento, diretor executivo de transformação da Iguá Saneamento, é graduado e mestre em engenharia, com ênfase em estatísticas e finanças pela PUC do Rio, também possui MBA em parceria público-privada e concessões, pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Ele atuou no BNDES por mais de 16 anos, passando por diversas áreas, onde foi head da divisão de mercados capitais. Foi membro do Conselho de Administração do FAP, BNDES, Light, Ouro Fino, entre outras empresas. Muito obrigado pela sua participação, André. Seja bem-vindo. E agora eu vou falar sobre o outro participante, o André Costa, executivo da TIM Brasil. Agradeço de antemão também a participação. Ele é head de implementação de redes móveis na TIM, com sólida experiência em finanças e operações, tecnologias de redes como IoT, 5G, DSS, FWA Network e projetos de cidades inteligentes. Inclusive, ele foi responsável pelos primeiros exitosos testes 5G no Brasil. Ele vai contar um pouquinho para a gente sobre isso. Tem MBA em Finanças pelo IBMEC, especialização executiva pela Harvard Business School em Analytics e Economics.
Também vamos contar com a participação internacional do Davi Félix, que é diretor na KPMG Portugal e lidera a área de TMT e nosso centro de excelência da KPMG Global em Telco, lá direto de Lisboa. Sejam muito bem-vindos. Um ótimo dia para vocês. E vamos começar aqui o painel, já mandando aqui algumas perguntas. Gostaria de fazer o painel de forma bastante interativa e que também todos os participantes possam nos enviar perguntas durante o painel para a gente poder aqui explorar o máximo desses excelentes participantes. Bom dia, André Costa. Obrigado pela sua participação. Muito bom dia, Márcio. Bom dia, agradeço pelo convite, a você, a Franceli, pela organização do evento. Parabenizar a KPMG também. O evento está fantástico, pude acompanhar alguns outros momentos aí. Muito obrigado mais uma vez aí, fico à disposição. Saudar também os colegas aqui, André Mendes, Davi Félix. Muito bom dia a todos. André, antes mesmo da chegada do 5G, e mais pelo movimento de digitalização da sociedade, a Telco já vem fazendo um movimento de aproximação e parceria com outros segmentos, né? Afinal, as transformações que a gente pode ver aqui são intersetoriais, né? Você pode nos dar a sua visão sobre a transformação das telcos na última e na próxima década, o que você antevê, por favor? Claro, Márcio. Obrigado pela pergunta. É interessante a gente ter essa oportunidade de fazer um balance back aí, né, da última década, né? Lembrando que a década começou ainda no 3G, né? Então a gente tinha lá uma certa limitação ainda de acesso a dados, ainda um serviço relativamente caro, comparando com o custo por giga atual. E o 4G chega ali por volta de 2012, 2013, aqui no Brasil, impulsionando o uso de dados em mais de 10 vezes, né, comparando com o que a gente vê hoje. Né, a média de 2014 para hoje passou de 1 giga para 10 giga por usuário. Então, assim, de fato, as pessoas começaram a usar dados. Né? Foi nesse momento que a gente viu a mudança de perfil das próprias operadoras, né, do lado de nós que estamos aqui na operadora, ver a receita de voz, né, caindo e a receita de dados subindo muito rapidamente, e o 4G se consolidar como uma tecnologia que permite acesso, streaming, enfim, dados de velocidade elevada, qualidade de vídeo, né? E também foi o 4G que trouxe uma ferramenta importante para a gente hoje, né, que é o NB-IoT, que já está disponível, inclusive, na tecnologia 4G, e que foi possível com isso que a gente comece a fazer os primeiros exercícios, por exemplo, em indústrias como agro, mineração, né? A TIM hoje já tem uma rede NB-IoT que cobre mais de 3.600 municípios do Brasil, e isso permitiu com que a gente pudesse usar como laboratório, né, e uma preparação do que vem por aí com o 5G. Agora, eu acho que a década terminou com uma transformação significativa que vale a pena lembrar, que trazida pela pandemia. Né? Então, como o nosso CEO, Pietro Labriola, costuma dizer, ela nos fez ter coragem digital. Né? Enfim, impulsionou a gente a se lançar em uso de tecnologia onde antes se imaginava que não era possível, enfim, algumas limitações que eram autoimpostas, digamos assim. E a próxima década é um desafio, pensar em 10 anos para frente é um exercício complexo de fazer com tanta tecnologia mudando tão rápido, mas sem dúvida vai ser a década do 5G, né? É provável que ele vai dominar a cena durante a maior parte dessa próxima década, com um aumento exponencial no consumo de dados, né, aceleração da penetração não só de celulares, mas agora precisamos pensar também em sensores, em telemetria, enfim, a internet das coisas levada a um uso exponencial. Né? Então, a gente para de pensar um pouco nessa densidade de usuário por habitante, né? E vamos passar a pensar em milhares, milhões de conectivos, de dispositivos integrados nessa mesma rede. Eu imagino a indústria 4.0 com o 5G se valendo de redes privadas, né, podendo contar com serviços como realidade aumentada, imersão em VR, enfim,
as experiências de gaming também sendo muito exploradas na próxima década. E os mercados que já são destaque hoje, né, com a rede NB-IoT, devem melhorar ainda mais a sua capacidade de produção, a sua competitividade pela eficiência, né? Mineração, educação, a parte de logística, tudo isso que o mercado, a economia brasileira precisa melhorar em termos de competitividade. Mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, a grande diferença que a gente vê do 4G para o 5G, Márcio, na minha leitura, é o planejamento. O que eu não vi acontecer no 4G, estou vendo acontecer agora, ou seja, os debates intersetoriais, o que você mesmo acabou de comentar sobre a busca de parcerias, hoje a gente vê no 5G de maneira muito diferente do que foi no 4G. Então, eu acho, estou muito confiante e animado que, sem dúvida, o 5G vai trazer um panorama revolucionário, de fato. Excelente, André. Até porque, olha, eu adorei a sua colocação aí, até porque o 5G, como muitos abordam o tema, é a tecnologia das coisas, né, das máquinas. E aí essa conexão intersetorial faz todo sentido, né? A gente já vai voltar com você e vai falar um pouquinho desse assunto em cidades inteligentes. Mas eu queria saber do André Mendes, da Iguá. Bom dia, André, tudo bem? Bom dia, Márcio. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite aí. Parabéns pelo evento. Num formato diferente, mas cumprindo seu papel de levar informação para todo mundo, né? Um prazer tê-lo aqui conosco. A gente sabe que a Iguá vem realizando movimentos importantes de aquisições de novos ativos, né? O exemplo aí da SEDAI. E vocês têm investido bastante na melhoria de gestão operacional, com foco em eficiência, e mais seguramente as novas aquisições de ativos de centros de consumo importantes, como o Rio de Janeiro, trazem oportunidades relevantes em novos negócios. Quais os planos para a Iguá em novos modelos de negócios e soluções, considerando a digitalização e as perspectivas de negócios intersetoriais? Legal, não. Obrigado pela pergunta. É um tema muito, muito caro aqui na Iguá, essa visão de cliente, né? A gente tem uma visão muito, muito focada no consumidor, que é inovadora para o setor de saneamento. A gente vê o setor como um todo ainda com práticas muito antigas, né, de foco em prover serviços, né, e não os mais básicos, né, associados à concessão em si, mas a gente entende que tem esse contato com o cliente, ele tem um potencial gigantesco de gerar outros negócios, né? Só o fato da Iguá estar participando, na empresa de saneamento, de um painel de 5G, é a prova disso. Então, assim, a gente tem diversas iniciativas e muitas delas, pelo que o meu xará da TIM, o André Costa, comentou. O aumento da abrangência das redes, da conectividade, isso tem sobre diversas dimensões em todas as empresas. Numa empresa de saneamento, a gente tem desde a automação das diversas infraestruturas que a gente tem espalhadas pelo terreno, então, telemetria, controle, acionamento remoto de válvulas, interferências para mitigar vazamentos ou qualquer tipo de intercorrência que possa acontecer. Então, essa automação da porteira para dentro, ela é uma realidade. A gente tem diversas iniciativas nesse sentido, desde modelagem computacional de sistemas reais até todo o monitoramento remoto das instalações, com mais automação, menos dependência dos seres humanos, né, na gestão do dia a dia, o que facilita a gestão das equipes. E da porteira para fora, essa conectividade abre um universo de possibilidades, né? Como toda a nossa base de clientes, né, tem acesso a conexões, você pode usar via aplicativo, que a gente acabou de lançar a nossa nova versão do aplicativo da Iguá, criar novos serviços. A gente tem uma visão, por exemplo, de, via monitoramento remoto do consumo de água, poder ajudar o cliente a evitar gastos excessivos com vazamento. Então, monitorar diariamente o consumo de água. Se por algum motivo esse consumo foge de um padrão notificar o cliente via um push, um aviso no celular,
e ele pode interagir com a empresa. Pô, você está consumindo mais água do que tua média, tá tudo bem? Ah, tá, pô, veio visita aqui para casa. Não tá, tô fora de casa, inclusive. Pô, pode ser um vazamento, manda uma equipe, se quer que a gente faça alguma coisa. Então, isso mostra uma evolução natural do setor, uma preocupação com o cliente e com o meio ambiente, porque você evita desperdício de água, e essa agenda ESG é super presente no nosso dia a dia aqui na Igual. O saneamento, por si só, já traz essa agenda ESG integrada à sua atividade. A gente está adicionando mais camadas nesse sentido. E isso vira serviço. Isso pode virar uma prestação de serviço contínua, isso pode ser vendido como assinatura, e essa dinâmica, ela mostra, né, ela tangibiliza o que essa relação com o cliente, esse foco no cliente pode gerar de valor, tanto para a sociedade, nessas externalidades que a gente comentou, como para a empresa, como um serviço adicional. Então, tem muita coisa para ser feita. Eu acho que a presença da Igual no painel de tecnologia já demonstra isso, né? E isso é uma realidade para o setor. À medida que as empresas privadas, que hoje representam, há 2 anos atrás era menos de 10% do setor, hoje já está próximo de 20%, e que deve chegar nos próximos anos a 50% ou mais de representatividade na prestação de serviço de saneamento, tem de potencial de agregar valor para a sociedade com uma prestação diferenciada de serviço. Então, acho que essa é a mensagem. Tem muito mais coisa para falar, mas eu estou preocupado com o tempo. Essa é a principal mensagem, Márcio, e obrigado pela pergunta. André, super parabéns pelo trabalho da Igual. Eu acredito realmente no uso intensivo de tecnologia para eficiência operacional. Como você bem exemplificou, você trabalha com recursos naturais, que hoje são bastante escassos e limitados, principalmente diante da crise hídrica que o Brasil está passando e energética. Então, com essa inteligência, essa tecnologia integrada, você consegue entregar muito mais para os consumidores e ser uma empresa ambientalmente responsável. Então, parabéns pelo trabalho e obrigado pela contribuição. Agora eu vou lá para Portugal, direto com o meu colega da KPMG de Portugal, Davi Félix. Obrigado por estar aqui com a gente esta manhã aqui no Brasil. Eu queria saber aqui, Portugal está no estágio mais avançado na digitalização, no processo de 5G e no desenvolvimento de novas soluções, seja ela pelas telcos ou empresas de saneamento. Considerando essa jornada já realizada pelas empresas aí em Portugal, quais foram e quais são os principais desafios de desenvolvimento de negócios intersetoriais, Davi? Muito bom dia. Bom dia. Eu vou tentar falar o brasileiro, que é para a audiência toda me entender. Eu sou engenheiro de profissão e então o 5G claramente traz outro paradigma para as telecomunicações oferecidas por um operador ou em redes privadas, mas a digitalização acaba mais por vir do lado das aplicações e da capacidade a nível de IT que as empresas já tinham, de certo modo, disponível em ecossistemas de fácil acesso para tentar digitalizar os seus próprios negócios. E na Europa, as Smart Cities e o Smart Metering já é uma realidade. A maior parte, por exemplo, em Portugal, dos contadores de nova geração já tem mecanismos de controlo energético, as pessoas já sabem quanto poupam, quanto é que a rede está a consumir no instante e podem gerir até o consumo que fazem em casa de uma maneira mais célere. As empresas acabaram por utilizar de certo modo, plataformas de venda dos seus produtos que já existiam e também muito plataforma móvel que já estavam disponíveis para digitalizar os seus negócios. Não tem diretamente a ver com o 5G, tem a ver mais com a capacidade de, em Portugal, por exemplo, e também alguns países a nível da Europa, de ter uma grande capilaridade de conectividade a nível destas tecnologias. Um usuário pode facilmente ter uma ligação de throughput elevado perto de si, através de móvel ou através de fixo. Isso acabou por ser um catalisador dessas indústrias de chegarem perto do cliente de uma maneira digital mais célere, ou seja, utilizar já a infraestrutura que existe e algumas plataformas digitais também disponíveis são de fácil implementação.
Em relação ao 5G, em particular, o 5G tem dado alguns passos na Europa. Obviamente, os operadores estão tentando encontrar um espaço para o 5G numa ótica de consumo de massas, ou seja, algum tipo de serviços que servem já o seu ambiente de triple play que oferecem aos operadores. Contudo, já existem entidades como as energéticas, por exemplo, que compraram espectro em alguns dos mercados europeus para avaliar a possibilidade de introdução deste tipo de tecnologias dentro do seu negócio, de modo a que processos industriais possam ser realizados de um modo mais digital. Tudo isso muda um pouco o paradigma dessas empresas, que não estão habituadas a ter dentro do seu ecossistema uma rede de nova geração. Estes players de indústria não são propriamente operadores telco. A operação de uma rede de telecomunicações não faz parte do know-how que tem dentro de casa. Então, há muito espaço ainda para entender qual será os ecossistemas que vão brotar para atender esta capacidade extra que algumas empresas terão que atrair para dentro do seu ecossistema para garantir também o know-how, a segurança das suas redes fica dentro de portas e não ser gerida por um terceiro que, além de atender o seu negócio, vai atender, numa ótica de multi-tenant, outros concorrentes que eventualmente vão utilizar infraestrutura que vai ser transversal a vários players do setor. Esse, acho que é o maior desafio na digitalização hoje em dia, é entender até que ponto, primeiro, o 5G é uma tecnologia que muda um pouco esta digitalização das empresas. Eu não creio que está empurrando o 5G só porque tem mais capacidade de throughput é o caminho a seguir. Tem que haver um ecossistema diferente que catalise essa capacidade do 5G, mas um passo antes é entender como é que essas redes privadas vão acabar por ser estabelecidas nesses ecossistemas. Quais as parcerias, como é que as empresas vão criar equipas e fóruns em que essa tecnologia vai coexistir. Não, excelente, Davi. Fica claro aqui, quando você comenta, que realmente o desafio é entregar valor ao cliente final nesses modelos B2B a partir dessa tecnologia 5G. Muita coisa que se fala hoje a respeito de 5G, principalmente os casos de uso, são casos de uso que a gente entende que são evoluções do que nós temos hoje diante desse diferencial do 5G, como baixa latência e altíssima velocidade. Mas muita coisa vai ser ainda criada através desses ecossistemas e a catalisação de novas soluções. Diante desse cenário, eu queria perguntar aqui para o André Costa da TIM, que tem feito projetos muito interessantes em setores diferentes, né? A gente sabe que a TIM tem muitos projetos em parcerias com outros setores, visando maturar esse tipo de coisa que o Davi falou. Visando as perspectivas de negócio, cidades inteligentes, usando como conceito, até o conceito de digital twins. Eu queria que o André Costa nos desse alguns exemplos de projetos e os principais benefícios e desafios que ele tem feito aí a partir de tecnologias emergentes e conectividade. Por favor, legal. André Costa. Eu agradeço a pergunta, Márcio. Bacana. Antes, só fazer 2 comentários rápidos, se você me permite. Claro. Meu xará André aqui comentou que tecnologia, enfim, é interessante ver muitas empresas que estão fora do setor tradicional de tecnologia, agora falando de tecnologia, né? Tem empresas de utilities com CIO se preocupando com 5G, debatendo 5G, e já se falou que no futuro todas as empresas serão de tecnologia, né? Então, assim, de fato, ele traz para a gente aqui uma reflexão bem interessante sobre isso. E o Davi fez uma colocação também interessante, que eu concordo e vai em linha com a pergunta que você fez agora, que é tentar entender como que essas soluções que a TIM tem, enfim, várias delas, né, de IoT,
elas conseguem encontrar um espaço dentro da economia para crescer sem ter um ecossistema que favoreça, né? É muito difícil você incubar, você ver, de fato, esse tipo de aplicação crescer rapidamente. Eu acho que o Brasil, com o 5G, vai dar o passo que talvez a Europa já tenha dado, né? Mas eu acho que aqui o 5G vai trazer, então, essa revolução junto com ele. Então, eu acho bem interessante a reflexão do Davi nesse sentido. Agora, indo na tua pergunta diretamente, a TIM tem uma grande experiência já em NB IoT. Nós temos o nosso marketplace de IoT, com as verticais bem segmentadas de agro, Smart City, Indústria 4.0 e Utilities. E como estamos num painel aqui que fala muito com a questão de recursos naturais, de energia, eu posso aqui citar dois cases que a gente tem muito interessantes. Um é com a M2M de Smart Metering, inclusive, como o André comentou, que é o Lecto, de medição remota, enfim. Então, já é possível, a TIM já consegue, com parcerias, atender clientes, né, e utilities que queiram já instalar em alguns clientes ou em vários clientes, né, ou uma região. A gente tem, às vezes, sabe que no Brasil você tem dificuldade de medição em algumas regiões, né, devido à dificuldade de acesso, e o Smart Metering ele tem um viés de redução de custo muito significativo, né? Você imagina no Brasil as dimensões que tem, você precisa até hoje ter um colaborador que vai lá fazer a medição individual em cada uma das residências. O Smart Metering faz prover, né, uma redução de custo, uma eficiência da indústria muito significativa. E o outro é o Smart Lighting da Knox, que fornece uma capacidade de gestão de iluminação pública de maneira muito eficiente também. Inclusive, é interessante pensar, né, em você saber que a lâmpada que ilumina a sua rua queimou, enfim. Aqui a gente liga para reclamar, né? Enfim, você poder monitorar isso, já disparar o reparo, a experiência do usuário é outra, e você vê a eficiência do serviço público sendo prestada de maneira mais inteligente e mais barata, né? Porque você fazendo esse monitoramento, você não precisa fazer ronda, não precisa fazer vistorias, enfim, para ver, né, passar pelas ruas para ver onde você tem algum reparo para ser feito. Então, esse case é muito interessante e eu acho que consegue mostrar um pouco da capacidade de integrar, né, o B2B2C, né, inclusive com parcerias com o setor público, que eu acho que vão ser muito interessantes e necessárias para o Smart City, por exemplo. Então, acho que são esses os cases mais importantes e outros que estão lá disponíveis no nosso marketplace, na linha de agro. A TIM tem, enfim, é líder em cobertura agro também, e outras parcerias como o EduTech, também anunciado agora recentemente, somos sócios da plataforma Ampli, né, junto com a Croton. Então, assim, a TIM estamos lá botando os nossos melhores cérebros para desenvolver soluções e que com o 5G a tendência é serem potencializados. Parabéns, André, pelas iniciativas da TIM Brasil. Obrigado pela colaboração. É interessante que vocês, tanto o André Mendes quanto você, muito tocando bastante aí e mostrando como também a tecnologia impulsiona, né, o tracionamento da agenda do ESG, e no caso específico aí da TIM, como você falou, eu falaria que é o ESG, né, que o primeiro E é de economic, não só de sustentabilidade e esse impacto que vocês estão fazendo aí para a sociedade através dos serviços financeiros, serviços de educação que ajudam o Brasil a se desenvolver. O André Mendes também comentou na fala anterior, eu acho que até uma mensagem subliminar, o quão importante é esse tracionamento intersetorial, essas parcerias. Ele falou de porteira para dentro e porteira para fora, que é uma terminologia muito usada aqui pelo time de agronegócio. Eu não sei se é de propósito, mas você vê como que a coisa intersetorial está realmente acontecendo. Eu queria que o André nos contasse alguns exemplos de projetos
desenvolvidas em parcerias com outros setores, como energia, telco, etc., e quais os principais desafios encontrados? Acredita na ampliação das oportunidades com a expansão do 5G ou o setor está pouco maduro para um avanço no médio prazo? O que você acha, André? A pergunta é sensacional, Márcio. Com relação à porteira para dentro, porteira para fora, a boa parte da minha história no BNDES foi na agroindústria. Então, e sendo o Brasil um país predominantemente agro, é um termo que cabe bem em qualquer setor aqui no nosso país. Olha só, eu acredito muito em convergência, tá, Márcio? E aí, André, estamos 100% de acordo naquilo que... Assim, hoje tem muito setor separado que daqui a alguns anos vai estar tudo junto. Porque, vou dar um exemplo, a gente tem 3 iniciativas já bem maduras, uma em Smart Metering, a gente criou uma empresa, aprovamos o plano de negócio no passado, criamos a empresa esse ano, que vai prover serviços de Smart Metering para as empresas do grupo Iguar, tá? E obviamente para fora também, mas inicialmente para empresas do grupo. Tem muito valor isso desdobra não só numa melhor eficiência na gestão da força de trabalho, do parque de medição, você consegue fazer comparação para quem fornece água, né? A gente tem, da mesma forma que o setor elétrico sofre com perdas, a gente também sofre com perdas técnicas, que é vazamento de água por conta de pressão na tubulação, e furto, né? Gatos, etc. Então, à medida que você vai automatizando, criando clusters, separando as bacias e medindo o volume de água que entra, o volume de água que sai, corretamente, você consegue ver o delta de perdas e atuar nos lugares com maior perdas. Isso gera ganho, mais uma vez, econômico, ambiental, social, porque você consegue, reduzindo perdas, ter uma tarifa mais equilibrada para o consumidor. Então, tem um conjunto de coisas que se desdobram da automação setorial e da conectividade das plataformas físicas, né, as palavras de digital twins, com o mundo real, que faz todo sentido aplicar ao setor. Tá? Então, a gente criou essa empresa Smart Metering, a gente está começando a fazer o deployment dos medidores agora, e a gente depende exatamente do que o André Costa comentou. A gente depende de redes, de comunicação, a gente usa... na verdade, a gente pode usar NB IoT, a gente pode usar LoRa, Sigfox, e são coisas que nem sempre estão presentes onde a gente precisa. Então, essas parcerias... elas têm que acontecer, essa evolução da malha, né, de telecomunicações, ela tem que acontecer para que a nossa possibilidade de aplicar tecnologia no mundo real, ela aconteça. Segundo ponto, e vou conectar exatamente com todas as suas perguntas, porque, por acaso, a gente tem iniciativas em todas elas. E o acaso, obviamente, é um eufemismo aqui, porque é necessidade. A gente também vê muita sinergia. Esgoto tem que passar debaixo da terra, água também. Telecom e energia tem a possibilidade de pendurar nos postes. O que eu acho que tem muita convergência e otimização quando vou fazer um buraco para passar uma rede de esgoto ou água, colocar ali dentro daquele mesma galeria outras infraestruturas, ajudando as cidades a ficarem mais limpas, melhorando o visual das cidades. Então, a gente está iniciando um projeto, a gente já tem um piloto rodando em Cuiabá, que é a nossa maior concessão, depois do Rio de Janeiro, que a gente ainda não começou a operar, colocando uma rede de fibra ótica junto com a tubulação de saneamento. Então, isso tem muitas sinergias, tem um custo competitivo de deployment, porque eu não preciso pagar o custo de abrir o buraco sozinho. Então, e você tem uma rede muito mais resiliente, né? Mais protegida, não tem caminhão batendo, ou furto. Então, é uma possibilidade muito boa e, obviamente, não está pendurada num poste que tem a poluição visual. Então, tem bastante coisa para ser feita na busca de convergência de otimização das infraestruturas. Inclusive, a gente está com um papo com a TIM, tá, André? A gente já tem uma conversa com vocês. Porque a gente não quer ser operador telecom, a gente quer ser uma empresa que provê infraestrutura. E, obviamente, a gente precisa de consumidores. Tá feito aqui o pitch. O terceiro ponto, também em energia. Energia é o nosso segundo maior gasto. É o segundo maior gasto após de pessoas. A gente tem esse compromisso, né? A gente tem um compromisso público de ser carbono neutro até 2030. E a gente iniciou um projeto também que está em fase bem avançada de ser autoprodutor de energia. Você ter uma planta de geração de energia provavelmente, necessariamente renovável. A gente está, obviamente, em dúvida ainda entre eólica e solar,
mas dado o nosso posicionamento regional, né, a gente está muito concentrado em Centro-Oeste e Sudeste, acaba que, aparentemente, a solar vai ser a solução. Então, assim, a gente deve passar a ser um produtor de energia no futuro próximo para atender as nossas demandas de média tensão. Então, tudo converge. Eu acho que hoje a gente é saneamento, mas a gente pode ser telecom, a gente pode ser IoT, a gente pode ser energia, e sabe-se lá o que vai ser no futuro. Uma empresa de consumo, vender produtos, um marketplace de conectividade entre os nossos clientes e provedores de serviços. Então, assim, tem um universo de coisas para ser feito. Acho que é uma mudança de mentalidade, de pensar fora da caixa, olhar para aquele ativo que a gente opera hoje dentro de um contrato de concessão e ver o que pode ser extraído de valor econômico, social, de ambiental e de melhoria na visão geral da sociedade com a otimização dessa infraestrutura que hoje, na nossa visão, é subutilizada. Excelente, André. Eu até, ao final aqui da sua fala, eu ia promover uma conexão aqui, um desafio para você, junto com a TIM aqui, obviamente com o nosso suporte aqui da KPMG, propor um desenho de oportunidades intersetoriais daí. Mas você já está trabalhando com a TIM, puramente com a competência do time aqui do André Costa, dos executivos, vocês vão chegar em algum acordo aí com um serviço diferenciado intersetorial. Parabéns. Obrigado a vocês. Eu vou agora de volta lá para Portugal com meu amigo Davi, e eu queria saber o seguinte, a gente entende, o Davi Félix, que o perfil do cliente na Europa é diferente do perfil na América Latina, sem dúvida alguma, né? Seja por questões econômicas, socioculturais, geracional, regulatória, né? Então, a gente acredita que conseguimos tirar lições importantes aí de países mais envolvidos, ou as empresas desses países precisam buscar seus próprios modelos de negócio. Qual a sua visão, considerando outros países da Europa ou de outros continentes, a respeito desse trabalho aí intersetorial e de oportunidades? Ok, eu até vou pegar na pequena discussão que houve antes, nas declarações dos colegas da reunião, que eu acho que há aqui um ângulo interessante para todos também termos algum tipo de reflexão. Realmente, existe aqui algumas diferenças culturais no consumo, mas algo que eu tenho observado nos últimos anos é que notamos que o operador por si tem cada vez mais correr atrás de uma tecnologia que é imposta pela indústria dos vendors. Ou seja, a gente começa pelo 3G, vamos para o 4G, o 5G está aí, já se fala do 6G. Mas nessa caminhada, o operador acaba por ser cada vez mais uma commodity. Isso é algo que a gente já tem lido em vários fóruns aqui, por todos esses tipos de discussões que têm sido catalisadas. O que eu lanço aqui aos colegas do fórum é como é que a indústria e o operador local, que conhece o mercado local, podem ir de encontro a esses consumos e a essas indústrias locais e essas necessidades locais. Porque eu noto que o operador, se não criar parcerias, se não entender o negócio dos seus clientes rapidamente, como essa tecnologia os pode ajudar, o 5G vai acabar por ser mais uma infraestrutura que as grandes empresas como a Google, a Netflix, os videojogos, os Pokémons que você vê as pessoas utilizando na rua, vai ser mais uma infraestrutura que vai ser, de certo modo, acionada para as grandes empresas multinacionais poderem colocar os seus produtos. A nível local, principalmente o operador tem que entender essas culturas, essas necessidades do mercado local e rapidamente, aliás, eu diria ontem, ter uma solução que os clientes da indústria entendam como diferenciadora face a algo que sai da prateleira de uma empresa norte-americana ou chinesa. Caso contrário, o operador vai sentir essa pressão gigantesca, novamente, de colocar a infraestrutura no terreno, seja ela partilhada, como aqui foi referenciado, ou por si só, numa corrida
por essa conectividade, essa baixa latência, para servir um produto que vai claramente ser muito mais escalável, que vai ter muito mais margem do que a commodity que vai entregar, que será um serviço bitstream. Por isso que levantou é urgente, principalmente o operador. O operador tem agora, nesse momento, uma grande oportunidade de chegar às empresas e dizer: eu opero redes há 3 gerações. Eu entendo o que é operar uma rede. Eu posso ajudar você, seja com 5G, seja com outras tecnologias de acesso que aqui foram referenciadas, em digitalizar o seu negócio, naquilo que faz sentido para você. Mas tudo isso, a latência, por exemplo, é a capacidade de atender os clientes mais perto do seu negócio. Não é o 5G por si que vai trazer isso, tá entendendo? Eu acho que isso aí, nestes fóruns, é muito importante que haja esta troca de ideias, de como é que o meu negócio precisa de uma conectividade. Isso o 5G eventualmente servir, para mim o 5G é uma grande capacidade de throughput que você está trazendo no Radio Link, não é? Como é que eu posso agilizar o meu negócio? Eventualmente, eu posso até criar infraestrutura até lá e usar outra tecnologia enquanto o 5G não está claro para mim a nível de espectro, por exemplo, que depende do regulador. Mas eu tenho que fazer esse exercício com os meus negócios locais rapidamente. Caso contrário, eu vou voltar a ser uma commodity e correr nessa luta para o prejuízo, porque commodity e 5G não colam no mesmo quadro. Muito bem, Davi. Obrigado pela sua contribuição e eu acredito realmente que isso a gente vai ter que evoluir bastante em serviços com um grande diferenciador, com grande valor. Eu queria saber aqui se o André Costa tem alguma pergunta para o André Salcedo. Vamos cruzar aqui as cadeiras para saber se vocês gostariam de fazer uma pergunta um ao outro. Fiquem à vontade, senão eu pulo para uma outra aqui. Não, eu acho... Não é bem uma pergunta, mas o pitch dele ficou muito claro para mim. Eu acho que a gente também, do nosso lado, está tentando extrair valor do ativo que temos, né? Acho que esse é um caminho natural. De fato, acho que a possibilidade de... Fibra é um grande gap, né, que a gente tem no Brasil, e o 5G sem fibra, ele perde um pouco o sentido. Então, a gente vai precisar disso. O Brasil tem um divário aí, um gap significativo. E a gente olhando lá fora, né, como é que avançam as redes, tem muitas cidades onde você já não consegue mais lançar fibra, né, até pela dificuldade, né, que o próprio mobiliário urbano te impõe. E aqui no Brasil a gente ainda tem essa oportunidade, seja aérea, seja a fibra utilizando as utilities. Então, eu acho que tem grandes oportunidades de negócio, né, seja do lado das utilities e usarem a nossa rede NB-OT, que é uma rede confiável, operada por uma empresa que está aí há muitos anos, uma empresa estável que consegue fornecer um serviço com qualidade, seja nós como operadores, utilizando a infraestrutura de empresas como o setor elétrico, enfim, o setor de águas, enfim. Acho que é muito, muito interessante, pertinente, e estamos abertos à conversa, seguramente. A gente vai evoluir muita coisa aí. Se me permite, eu acho que assim, eu acho que é uma troca que a gente busca já tem um tempo. Saneamento nunca participou dessas mesas, né? Sempre foi uma coisa muito, muito à parte, né? Uma infraestrutura muito, muito relegada e isolada em termos de sinergias, né? Eu acho que a gente vem com essa visão de trazer essa conectividade com outras infraestruturas, otimização de gastos e OPEX, CAPEX, tudo. Acho que é uma via de mão dupla, sem dúvida nenhuma, André Costa. Eu acho que a gente pode conversar, a gente vai usar tecnologia de conectividade para as nossas operações, e aí eu acho que vocês podem ser provedores, a gente vai ter uma infraestrutura de telecom que vocês podem ser consumidores, a gente pode ter uma visão colaborativa e desenvolver junto muita coisa. Então, assim, a gente está só começando, né? A gente está vendo agora, eu brinco aqui dentro da empresa, né? Eu sou responsável pela agenda de crescimento, novos contratos de licitação, M&A e desenvolvimento de startups aplicadas ao negócio, uma agenda de transformação interna para
busca de eficiência. Tudo se conecta. Se eu consigo ser mais eficiente na minha operação, se eu tenho uma startup dentro do grupo que presta um serviço melhor, mais barato, eu sou mais competitivo numa nova licitação, eu acho mais sinergia num M&A. Então, assim, no final das contas, essa agenda, ela faz parte da perenidade das companhias, né? A gente vem falando muito sobre isso dentro da Iguá, e a nossa visão aqui é uma visão de colaboração. A gente acha que ninguém consegue fazer nada sozinho, a gente só consegue fazer isso com parceria. Então, fica feito aqui um convite, acho que na sequência a gente pode conversar, e não só para a TIM, mas eu acho que qualquer outra empresa que tenha alguma visão de que tangencie a infraestrutura de saneamento, que a gente possa ajudar a construir alguma coisa junto, que é melhor para todo mundo, é o nosso papel, a gente vai buscar isso de forma assim, colaborativa e que todo mundo ganhe. Pessoal, se vocês me permitem aqui, vamos falar um pouquinho de inovação. A gente está falando aqui de oportunidades intersetoriais, a gente sabe muito bem que muita coisa, até o André Salcedo mencionou aqui a respeito de fusões e aquisições, nós temos obtido recordes aqui no Brasil, e esse volume tem crescido a cada trimestre. Só para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil, até o presente data, em 2021, tivemos em CVC, né, que são Corporate Venture Capital, 622 milhões de dólares e 22 transações, 22 deals, sendo que as principais áreas aqui que tiveram transações em CVC nesse ano foram o setor financeiro, varejo, tecnologia e serviços, né, que está dentro aí da área de vocês. Como que vocês veem, nesse sentido, os investimentos em corporate venture, capital, em inovação, em oportunidades, iniciativas, fusões, aquisições para criação de valor, principalmente dentro dessa característica intersetorial, onde vocês expandem outras oportunidades aí para os seus negócios. Queria que os Andrés aí pudessem nos responder ou compartilhar a visão de vocês a respeito disso. Você quer começar, Salcedo? Vai. Claro, eu posso falar. Eu acho que é impossível uma empresa, no ambiente que a gente está inserido, é impossível a empresa não ter uma visão de inovação bem estruturada. Inovação operacional de curto prazo, inovação que se implementa no médio prazo e de longo prazo. Então, assim, a gente tem essa visão, esses 3 estágios, né, da inovação, coisas que vão desde uma melhoria no equipamento, você pegar uma solução de algum fornecedor, trocar o equipamento, inovar o processo, produto e tudo mais. Tem uma agenda interna de fomento à inovação in-house, mas combinada com essas startups. E, assim, a gente não tem uma área estruturada ainda sublinhado 2 vezes, tá? Porque está no nosso planejamento de Corporate Venture Capital. Mas é natural que a gente passe a ter. A gente já faz há mais de 3 anos um laboratório de inovação que a gente chama de Igualab. No ano passado, nós firmamos uma parceria com o 100 Open Startups. Anualmente, a gente tem safras de challenges. Inclusive, semana que vem o resultado e o julgamento das startups. A gente vai ter o encerramento desse ciclo de análise de startups. E o natural é que a gente pega as principais startups, plugue no nosso sistema, testem no mundo real. Se der certo, a gente vai aportar, a gente vai desenvolver junto o produto. Então, isso não... Eu falo que o Corporate Venture Capital não está estruturado porque a gente não tem um budget específico para isso, uma equipe que se chame CVC e tudo mais. Mas nós já fazemos boa parte do que é a agenda do Corporate Venture Capital do nosso jeitinho. Tá? Acho que falta estruturar, a gente está com essa visão de estruturação ainda, para ter processo, método e uma coisa mais estruturada, mas, de fato, a empresa Smart Meter foi exatamente isso, uma startup, uma ideia, a gente estruturou, botou dinheiro, está rodando. A Fibra é a mesma coisa, uma ideia, modelagem, estruturação, análise tutorial, análise estratégica e regulatória, e estamos fazendo deployments. Autoprodução também, a gente tem várias soluções para tratamento de resíduos, né? O subproduto da tratamento de água e tratamento de esgoto gera lodo, como é que a gente trata esse lodo? Tem ideias de transformar em biogás, ideias de transformar o lodo em adubo, ou seja, tem muita coisa para ser feita, não só aqui, mas no mundo inteiro, e também olha para soluções que funcionaram fora e que deram certo, sistemas de tratamento de água inovadores, com menos energia, uso de gravidade, menos químico.
Tem muita coisa, tem muita coisa. Dá para falar um dia inteiro e nem sou eu a pessoa certa. Tem pessoas na empresa que fazem isso no dia a dia e poderiam falar com muito mais propriedade. Bacana. Bom, eu complemento aqui na linha do que o Salcedo colocou também. Não sou a pessoa mais indicada para falar sobre M&A e CVC, mas existe uma área dentro da TIM dedicada a isso, a diretoria de estratégia, e dentro dessa diretoria, pessoas que estão monitorando as startups, né, e com várias já identificadas como possibilidade da TIM se aproximar. Eu acho que vale ressaltar que, assim como o Davi colocou, a gente não quer ser bitpipe, né? Nós estamos aqui extraindo e gerando novas fontes de receita, né? Tá aí os serviços financeiros, né? O mobile advertisement, enfim, outras fontes que a gente busca para, de fato, conseguir extrair valor do nosso ativo, né? O ativo principal que um operador tem são os clientes, é a base dos clientes, né? São milhões de clientes que você consegue oferecer serviços, né? Os serviços financeiros é um exemplo claro disso, inclusive reduzindo o gap de bancarização que existe ainda no Brasil. E a gente está com a ideia de seguir na linha de parcerias com participação societária, né? Que vai além de uma simples parceria, né? O caso da Croton, né? Que a TIM entrou como sócia da operação da Ampli. Então, aí, nesse sentido, sem dúvida nenhuma, não dá para a gente operar nesse tipo de ecossistema cada vez mais complexo, né? Somente pensando em B2B2C, enfim, fazendo relação comercial. Você vai ter que ir além, enfim, e avançar na direção do Venture Capital, sem dúvida nenhuma. Excelente, André. Agora eu vou de volta para o meu colega lá de Portugal, Félix. O pessoal está perguntando aqui, uma pergunta interessante. Como a gente enxerga o perfil do profissional do futuro para atuar nesse mundo muito mais conectado e digital? O que você acha, Félix? Essa é uma pergunta bastante complicada. Eu não tenho assim uma resposta direta para você. Eu posso tentar aí, de certo modo, explorar aquilo que eu acho que deverá ser o profissional nesse ambiente. Eu creio que cada vez mais nós temos que entender que a conectividade vai claramente ser uma commodity dentro deste ambiente, certo? Ou seja, tudo que eu me focar no valor que eu consigo sobre essa conectividade multitecnologia fará de mim um melhor profissional. Eu creio que seja essa a pergunta que todos nós procuramos. É entender como é que eu consigo me colocar na cadeia de valor que eventualmente trará um maior benefício para a minha empresa ou para o meu mercado, mas também que seja o máximo escalável. E aí nós temos tanto o Brasil como Portugal e já agora entrando nessa de lusofonia, nós temos uma oportunidade com estas tecnologias de alto bitstreams, de criar produtos extremamente interessantes para as nossas comunidades. Eu acho que o profissional tem que entender bem as novas parcerias e como é que a tecnologia fica elástica neste mundo de digitalização. Eu vou dar um exemplo para você. Se for um profissional no ramo da energia, eu deveria entender como é que, por exemplo, a capilaridade da minha infraestrutura pode servir outros negócios que estão esperando por essa capilaridade. Por exemplo, as empresas de energia têm 10, 12 vezes mais capilaridade que um operador. Tem muitos postos de transformação de energia que podem ser reutilizados para colocar edge computing dentro desse ecossistema. Eu, como profissional dessas empresas e como líder dessas empresas, eu tenho que olhar para essa infraestrutura e entender se eu vou ser só a pessoa que vende esse espaço
ou se eu vou transformar esse espaço num ecossistema que várias empresas podem usar para colocar os seus produtos com uma latência mais baixa, com um custo muito mais baixo do que um operador pode providenciar. Do outro modo, eu também, como operador, como profissional, de um lado, um operador, tenho que entender que ecossistemas me vão permitir mais rapidamente ter um time to market mais curto nestes produtos que eu vou idealizar para os meus clientes. É aqui neste universo que eu, como profissional, tenho que entender a tecnologia, no meu ponto de vista. Estamos chegando nos minutos finais aqui do nosso painel 5G, as oportunidades de negócios intersetoriais. Gostaria que vocês, o André Costa e o André Salcedo, dessem para a gente, por favor, as suas considerações finais e nos trouxessem aqui as perspectivas positivas para o país a respeito dessas oportunidades 5G e negócios intersetoriais. Por favor. Bom, posso agora começar aqui. Acho que o debate é o que a gente tem de mais importante para envolver a sociedade e permitir que o setor seja valorizado como serviço essencial. Estamos aí todos falando do 5G, esse é o momento da gente estar debatendo, e como eu falei, a grande diferença do 4G para o 5G, na minha forma de entender, é esse debate, é essa preparação e esse planejamento que eu não vi ocorrer no 4G. Então, a gente já entra no 5G mais consciente, mais atento para extrair valor. Acho que o Brasil tem um potencial enorme, a nossa indústria agro já é uma indústria global muito bem posicionada, porém que corre risco de perder competitividade se a gente não aproveitar esse momento, né? Porque os outros seguramente aproveitarão. E o Brasil disputa o mercado global agro com enormes potências. Então, a nossa indústria de maior valor precisa estar protegida nesse momento. Eu tenho uma satisfação enorme de poder participar desse momento, né? Seja levando a tecnologia mais moderna, né? O nosso 5G puro já está em teste, né? No Rio, em São Paulo, mas também tem um prazer muito grande de um propósito que é atrelado a isso, né? Que a TIM promove de chegar com o nosso 4G ao final de 2023 em todos os 5.570 municípios brasileiros. Isso, para a gente, é muito... para quem trabalha, né, no setor, é muito motivador. Lembrar que a gente tem desafios enquanto sociedade, enquanto país, né, na fibra, como eu já citei, na questão das antenas, que o 5G vai demandar 5 a 10 vezes mais antenas do que temos hoje, a questão do espectro, endereçado agora pelo leilão, e, como vocês já colocaram aqui, de capacitação também, né? Para que a indústria possa evoluir, a gente vai precisar de profissionais capacitados, e precisamos pensar nisso. A educação, o EduTech, enfim, acho que ajuda muito nisso. E, por fim, agradecer novamente o convite, aí me colocar à disposição dos colegas da KPMG e da nossa audiência aqui hoje. Muito obrigado a todos aí. Obrigado, André. Pessoal, eu quero agradecer o convite, parabenizar pelo evento, foi muito bacana o painel, não achei que fosse tão inclusivo e tão sinérgico, excedeu minhas expectativas. Eu acho o seguinte, se tivesse que escolher uma alavanca que é importante para o crescimento, eu acho que eu ficaria com o último comentário do meu xará, que é a educação. Acho que mão de obra qualificada ainda é um grande desafio. A gente tem vivido isso no saneamento, que as empresas estão dobrando de tamanho a cada 2, 3 anos. Então, a mão de obra que existe, ou ela já está num nível mais final de carreira, não foi oxigenado ao longo do caminho. Tem um desafio interessante aí de política pública e que as empresas têm que participar também de formação de mão de obra qualificada. O saneamento é um horizonte inexplorado, tem muita coisa para ser feita. O que eu falei hoje aqui é uma primeira visão. Talvez, se a gente se encontrar daqui a um ano, outras coisas aconteçam, e vai ter mais coisa para falar, eu acredito muito nisso. Acho que a mensagem, além de educação, acho que é colaboração. Quanto mais colaboração a gente tiver, e aí eu acredito muito no papel que a PMG tem de fomentar esses debates, de trazer pessoas de diferentes lugares para uma mesma mesa, tratar de um tema e deixar que as ideias surjam e se desenvolvam. Vocês têm mais capacidade que qualquer um de nós aqui de fazer isso. Então, essa catalisação, esse poder catalisador
que vocês têm, né, divisão múltipla dos setores, tem um valor muito grande hoje e vai ter cada vez mais. Então, fica aí a provocação, estou à disposição para conversas offline com vocês ou com qualquer outra pessoa que tenha interesse. E vamos trabalhar para fazer esse Brasil andar para frente, né? Porque tem muito potencial e às vezes a gente se perde aí em debates laterais que são pouco eficientes. Obrigado, André Salcedo. Davi Félix, 10 segundos para suas considerações finais. Ok, muito obrigado por ter participado. Me convidem sempre para este intercâmbio entre, de certo modo, culturas tecnológicas. Eu gostei bastante. E também gostei bastante de ouvir que existe uma grande cooperação em áreas que necessitam de claramente se juntar no Brasil para conseguir que a infraestrutura chegue a todos e que seja cada vez mais uma disponibilidade para as vossas indústrias e para as vossas pessoas. Excelente, pessoal. Novamente, André Costa, André Salcedo, Davi Félix, uma honra e um privilégio tê-los aqui no nosso painel a respeito de 5G e oportunidades intersetoriais. Parabéns a TIM e a Iquá pelo trabalho que vocês têm feito, pela construção de um Brasil mais conectado, mais feliz, mais sustentável, com mais oportunidades de negócios. Sucesso a vocês, obrigado novamente, obrigado por estarem conosco aqui na nossa conferência de Energia e Recursos Naturais da KPMG. Tenham uma excelente manhã e um bom dia. Muito obrigado a todos. Até a próxima oportunidade. Obrigado.